no coração dela, que ela não venha reter, que ela venha falar, em nome do Senhor Jesus, que você venha ser a porta-voz de Deus neste lugar, e ser boca de Deus neste lugar. E eu creio que nós iremos receber a boa palavra do Senhor Jesus, que já está aqui no coração dela, queimando ardentemente, em nome do Senhor Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu já sinto o Senhor neste lugar. Porque através do louvor eu não precisava dizer nada, mais nada aqui neste lugar, porque o Senhor já falou grandemente, né? Somente assim no meu coração já falou. E Ele veio confirmar aquilo que o Senhor vem falando comigo durante esses dias. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço pelo pastor Miguel ter confiado, né? Porque não é fácil estar aqui em cima. É um temor ao Senhor. Trazer a palavra do Senhor não é fácil. Foram quase um mês ali, meditando nesta palavra. Não foram fácil. Teve dias que eu nem conseguia dormir, mas o Espírito Santo me acordava na madrugada e Ele me colocava as palavras. E isso é lindo. Caminhar com o Senhor não é fácil, mas é gratificante. Isso eu tenho certeza que é gratificante. Vale a pena estar aqui. Porque quando a Dalva fez o convite para mim, eu juro que eu falei, meu Deus, por que eu fui abrir a mensagem? Era à noite. Aí fui dormir nervosa. Quem disse que eu dormi? Não dormi. Falei, mas amanhã eu vou falar para ela que eu não vou aceitar o convite. Irmão, quando o Senhor quer falar com a gente, Ele usa qualquer coisa, Ele usa qualquer pessoa. E o Senhor usou o Facebook para falar comigo. A hora que eu abri o meu celular no Facebook, estava lá em Apocalipse, que falava assim, os covardes, os tímidos, não entrarão no reino do céu. E nessa hora eu falei, pai, eu não sou covarde, porque eu já enfrentei muita coisa nessa vida, e eu nunca fui covarde. E eu falei, então eu vou aceitar, pai. Então trabalhe em mim, que eu diminua e que o Senhor cresça. Agora eu vou trazer a palavra. Eu quero que vocês abram a Bíblia lá em Romanos. Peraí, deixa eu colocar aqui o óculos. Vou fazer igual o pastor Miguel, que eu não enxergo. Ai, meu Deus. Lá em Romanos 8, 21. Conseguiram já achar? Ai, eu agradeço pela minha família, que está tudo aqui, olha tá os meus filhos, tá as minhas amigas, tá os meus irmãos, tá a minha sobrinha. Olha que coisa mais linda. Então hoje é dia de festa, né? Eu creio que hoje é dia de festa, que não só para mim, mas para todos vocês. Vai ser uma grande festa. Então vamos lá. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o propósito, com o seu propósito, né? E aqui eu até fiz de outra tradução, que é que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Oh, coisa linda! Quem é que não ama a Deus? Todos nós amamos a Deus. Eu tenho certeza que todos nós amamos a Deus. E nessa carta, do capítulo 8, Paulo vem trazer uma transformação em Cristo. Você pode aceitar. Desculpa. É que aqui a gente fica nervosa mesmo, né? Eu tenho certeza que quando vocês subirem aqui em cima, vocês vão sentir isso. Mas isso é bom. Esse nervoso é bom. Porque a gente sabe, a gente não vai falar qualquer coisa, a gente vai falar só o que o Espírito Santo quer falar. Isso é muito bom. Então a carta de Paulo aos Romanos, ela vem trazer uma transformação em Cristo, uma alerta para todos nós, onde confiamos ou não confiamos em Deus. Isso é sério, né? Ou a gente confia ou a gente não confia em Deus. E
Senhor está no controle das coisas. O Senhor é o dono de tudo. Ele sabe de todas as coisas. E que todas as coisas cooperam para o meu bem e o bem de cada um que está aqui. E ele vem expressar nesse texto a soberania de Deus. E ele assegura que Deus está cuidando de nós a todo momento. Desde o momento que a gente acorda, desde o momento que nós vamos dormir, o Senhor cuida de nós. Por que vivemos preocupados se o Senhor cuida de nós? Se a gente pudesse pensar nisso, a gente não se preocupava com nada. Entregava tudo na mão do poderoso Deus que está aqui. Oh, Deus. Paulo ainda quer falar que ele tá ativamente envolvido em cada detalhe. Oh, ele é especialista em detalhe, Deus. Oh, como eu amo esse Deus maravilhoso. Deus quer algo maior de nós. Ele não quer só nessa noite, ele quer todos os dias. É todos os dias, não é só hoje, não é só amanhã, é todos os dias. Saber que Deus está reagindo, porque ele não age, ele reage. Sabendo que Deus está reagindo em todas as coisas para o nosso bem, isso nos traz muita segurança e muita paz. Mas às vezes não é sempre assim, né, irmão? Às vezes a gente, quando vem um vento forte, a gente se preocupa, aí a gente não consegue dormir direito, aí vem a ansiedade, aí vem as crises de pânico, aí vem a depressão, né? Por quê? Porque a gente não confia, a gente não está tendo fé, né? E a gente acha que aquele momento da tempestade ela vai ficar eterna, ela não vai ficar eterna, ela é passageira. Porque aquele que acalma o vento, aquele que abre o mar vermelho, como já foi falado aqui, ele sabe de todas as coisas, né? Eu até tinha escrito aqui, ó, o Senhor abre o caminho, mesmo quando não achamos que não tem mais solução, né? Olha só, já tinham falado aqui, a Querida já falou do mar vermelho, e o Senhor já vem confirmando, porque eu já tinha falado aqui que ele abriu o caminho, que ele abre o mar, né? E foi assim no Antigo Testamento também. O Senhor abriu o caminho quando os povos lá dos israelitas estavam todos preocupados, porque eles estavam, tinham gigantes atrás deles, e eles se preocuparam. Eles acharam que, quando eles avistaram aquele mar, eles acharam que pronto, nós vamos morrer. E eles começaram a murmurar: Moisés, vocês nos trouxeram aqui para morrer. Eles não confiaram que o Senhor podia fazer todas as coisas. E eles murmuraram, e assim nós fazemos todos os dias. A gente fica murmurando: Senhor, você não faz nada. Onde está você que não vê? Não vê que eu não tenho emprego? Não vê que eu estou doente? Não vê nada. Mas o Senhor é aquele que abre o mar vermelho. Oh, aleluia, eu creio nesse Deus, que nesta noite Ele está abrindo o mar para vocês passarem. Eu creio, Pai. Mas Moisés foi muito inteligente, assim, Deus, Ele dá uma inteligência para a gente assim, ó, muito grande, e Ele fala nos nossos ouvidos, Ele falou assim, ó: não tenham medo, fique firme, e veja o livramento que o Senhor trará hoje. É hoje, irmão, é hoje, não foi ontem, é hoje que o Senhor vai trazer o livramento para nossas vidas. Veja o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios de hoje. Nunca mais vocês verão a preocupação, nunca mais vocês terão medo, nunca mais nada que venha aumentar a mente de vocês verão. É hoje, irmão, hoje. Confie em Deus. O caminhar com Deus é assim, ó. Primeiro você se posiciona, depois Deus se levanta para agir. É assim, desse jeito. Deus, Ele fica esperando que a gente levante, que a gente saia da nossa casa, do comodismo, e levante, porque aí Ele começa a agir. É desta maneira.
O sobrenatural, o viver de Deus é desse jeito. Caminhar com Jesus não é de qualquer jeito. Caminhar com Jesus é assim. Primeiro você se levanta, e aí, primeiro você se posiciona, e depois Deus se levanta. Aleluia. Precisamos, irmãos, nesses momentos quando a gente está aflito, a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Porque se não sabemos andar, precisamos de um guia. Não é assim quando a gente vai para um lugar, para um passeio, a gente não sabe andar, a gente não precisa de um guia? É a mesma coisa com o Espírito Santo. Quando a gente não sabe andar, a gente fala: vem Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a caminhar porque eu estou perdida. E o Espírito Santo vem. Ele vem, irmão. Pode ter certeza que ele vem. Chame por ele. Chame. Eu vou fazer uma pergunta, não me precisa responder. Você confia em Deus a ponto de andar sobre as águas? Quem é que confia em Deus a ponto de andar sobre as águas? Pedro teve. Pedro confiou nesse Jesus. Pedro, ele teve a vontade porque ele sabia quem era Jesus. E ele falou: Jesus, eu quero andar sobre as águas. E Jesus permitiu que Pedro andasse sobre as águas. Só que aí ele teve medo, porque ele olhou para a circunstância. E aí ele começou a afundar. Mas esse Jesus maravilhoso falou: Pedro, aqui é a minha mão. Segura na minha mão, Pedro. E Pedro segurou na mão. E esse mesmo Jesus está segurando na mão de vocês hoje. Fale, Jesus, eu peço socorro, segura na minha mão, que ele irá segurar na sua mão, eu tenho certeza. Oh, aleluia. Peça socorro, grite, se for preciso. Estenda a sua mão mais longo que você puder, que Jesus está ali. E às vezes nem precisa, porque às vezes Jesus está assim, ó, do seu ladinho. Às vezes ele só quer que você apenas assim, ó, fique só do ladinho dele. Oh, aleluia. Oh, papai, grandioso és tu, Senhor Deus. E depois tem outra coisa que a gente deve fazer. Primeiro, é sempre primeiro. Primeiro buscai o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas, não é uma coisa só, irmãos. São muitas coisas que o Senhor pode nos dar. Só peça para Ele. Mas primeiro, buscai o meu reino e a sua justiça. Não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Não. O Senhor é aquele que nos justifica. Oh, aleluias. Oh, papai. Oh, Deus maravilhoso, Senhor Jesus. Muitas vezes nós ficamos olhando pelo que vemos lá do lado, pelo vizinho. Vemos lá o vizinho assim comprando um carro, comprando as coisas, prosperando, e a gente não, e a gente fica só olhando. E aquilo vai trazendo tristeza no nosso coração, né? A gente acha que é só o vizinho que vai prosperar, que a gente não. É engano. O inimigo, ele nos engana. Ele fala que a gente não vai prosperar, mas ele é mentiroso. E nesta noite ele já caiu por terra. Porque ele é mentiroso. Ele mente quando ele vem colocar isso na nossa cabeça. Porque se nós amamos a Deus, se todos nós amamos a Deus, tudo que acontece na nossa vida coopera para o bem. Tudo, irmão. Seja uma doença, seja um desemprego, seja uma separação, o que for, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E todos nós amamos a Deus. Eu falo de mim porque eu amo esse Deus. Eu não sei mais viver sem Ele. Não sei mesmo. Não sei mesmo. A minha filha fica falando: mas eu só vivo dentro da igreja. Eu vivo porque foi aqui que eu encontrei o verdadeiro amor. Foi aqui. Foi aqui que eu encontrei o amor, e eu vivo mesmo aqui dentro. Mas se eu tiver que ir lá, às vezes eu largo mesmo, mas esse amorzinho de Deus vai cuidar dos meus filhos. Eu largo porque isso é preciso. Isso faz parte do caminho. Faz parte do nosso caminho, né? Não devemos abandonar nossa família também. Nós devemos caminhar também com eles.
Quando Paulo, ele começa o texto, ele fala a palavra sabemos, sabemos, no plural, não só eu sei, não é só a Vanessa que sabe, é sabemos, todos nós sabemos, todos nós sabemos. E ele não diz imaginamos ou sentimos, ele fala sabemos. Isso quer dizer que é a certeza da promessa. Oh, glória a Deus, esse Deus é maravilhoso, esse Deus tem promessa na nossa vida. Oh, Deus. Mas sabemos o quê? O que Paulo quis dizer com sabemos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem são coisas boas, como eu já falei, né? O próprio Paulo viveu o espinho na carne. Ele também sofreu. Ele sofreu prisões, aflições, apedrejamento. Mas ele sabia que todas as coisas cooperavam para o bem dele. E ele ficou firme e forte até o fim. E eu fiquei apaixonada por essa história de Paulo. Eu sou apaixonada pela história de Pedro, mas a história de Paulo, meu Deus do céu, eu fiquei encantada. Valeu a pena esses quase 30 dias mergulhando na palavra. E o que Paulo ainda vem dizer, que Deus trabalha nas circunstâncias, como eu já falei. E ele dá direção para onde queremos ir. Deus dá a direção. Só basta a gente parar, ouvir a voz do Senhor. Se vocês soubessem como que é a voz do Senhor, a voz do Senhor é uma voz tranquila, mas é uma voz como um trovão. É uma voz que você ouve e você tem certeza que é Ele que está falando. Porque o inimigo, ele até confunde a gente, mas Deus não. Quem ouve a voz do Senhor sabe que é a voz dele. Sabe que é a voz dele. Oh, aleluia. E Paulo quer dizer que todos nós somos chamados de acordo com o propósito do Senhor. Oh, não é lindo isso? O propósito do Senhor. E Ele tem um propósito para nós. Desde quando a gente estava no ventre, antes de ter entrado no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha um propósito para cada nossa. Só precisamos parar e descobrir qual é o nosso propósito. Precisamos. Eu ainda não sei, ainda estou tentando me achar, mas o Senhor vai me mostrar. Oh, Deus maravilhoso, eu creio. Glória a Deus, aleluia. Lá em Jeremias 29:11 fala assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e de não causar danos, planos de dar a vocês esperança ao futuro. É no futuro, irmão, é no futuro. Não fique pensando no seu passado, o passado ficou para trás, o passado não nos pertence mais, é no futuro. O Senhor está lá no futuro. Por que ficamos parados pensando no passado, nas coisas que já se passou? O que passou, passou. Vamos viver agora o amanhã de Deus. Oh, Deus, que coisa mais linda esse Deus maravilhoso. Oh, Pai amado. E quando Paulo fala sobre todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amar a Deus não significa ter um relacionamento pessoal e profundo com Ele. Amar a Deus significa ter um relacionamento pessoal e profundo com Ele. Confiar na sua bondade e seguir seus mandamentos. Isso que é amar a Deus. É ter um relacionamento pessoal com Ele e profundo. É seguir seus mandamentos. É esse que é o amor de Deus, esse que é amar a Deus. Lá em João 14,15, Jesus vai dizer: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Amar a Deus não é apenas uma questão de sentimento, mas de ações e escolha que reflete nosso compromisso com Ele. Oh, Deus maravilhoso. E quando Paulo quer falar
para o nosso bem. O que é estar bem aos olhos de Deus? Lá no versículo 29 vem deixar bem claro isso. Vem dizer assim, ó. Vamos lá, eu vou até ler pois aqueles que antemão conheceu também os predestinou para seres conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, amar a Deus é ser semelhante a Jesus. É isso que Jesus fala, que nós devemos ser semelhante a Ele, todos os dias, seguir os seus mandamentos, amar, perdoar, enxergar o irmão, enxergar Deus no outro. Isso que é o amor de Deus que Ele fala nesse texto. Amar a Deus significa isso, ser semelhante a Jesus Cristo, ao seu Filho. E eu até fiz o texto aqui, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, e que seus filhos a cada dia se pareçam com Jesus. É isso que Paulo quer nos falar. Que para amar, o amor de Deus é isso, se parecer com Ele, porque Jesus é amor, Jesus é compaixão, Jesus é perdão. Oh, meu Deus, oh, aleluia. Irmão, a dor nos molda, a dor nos transforma. O Espírito nos ajuda neste momento, eu tenho certeza, irmãos. Mas tudo coopera para o nosso bem. Tudo, irmão, tudo coopera. Se você cair ali, vai cooperar para o seu bem, porque você não vai entender por que você caiu ali. Você tropeçou ali. Deus estava te protegendo de algo. Você às vezes saiu atrasado, o Senhor estava te protegendo, às vezes você sai irado, sai nervoso, mas tudo cooperou para o seu bem, porque o Senhor estava te protegendo, estava te protegendo de algo que ia acontecer. Oh, aleluia! Oh, que a graça do Senhor nesta noite nos alcance. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Grandioso és tu, ó Pai. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Irmãos, como ninguém trouxe um testemunho aqui, eu falei, Senhor, se alguém trazer um testemunho, eu não vou dar meu testemunho. Porque quando a Dalva, ela me convidou para trazer a palavra, eu falei, Pai, eu aceitei, eles e agora? O que eu vou falar, Pai? Eu ouvi uma voz falando assim, fala do que eu fiz contigo, filha. Eu falei, Pai, mas você já fez tanta coisa comigo. Se eu vou falar o que o Senhor já fez comigo, Ele falou, desde o início. Eu falei, oh Deus maravilhoso. E eu ali conversando com a minha amiga Osana, quantas vezes nós choramos juntas, né? Porque o Senhor me trazia a memória de tudo que eu passei, de tudo que eu passei. E eu tenho certeza que isso vai ser para justificar que o Senhor é esse Deus que cuida da gente em todos os momentos, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês prestem bem atenção nesse testemunho. Irmãos, faz 13 anos que eu estou aqui nessa igreja, caminhando com o Senhor. 13 anos. Já tive pressa de muitas coisas. Mas hoje eu já não tenho mais pressa, porque o Senhor é aquele que trabalha. O Senhor tem pressa. Porque na madrugada, quando ele me acordou, ele falou, filha, fala para o povo que eu tenho pressa. Mas a pressa do Senhor, vocês vão entender qual é a pressa dele para esta noite. Só que ele quer que a gente caminhe devagar, porque quem caminha muito rápido, muito acelerado, fica ansioso, ele não quer ansiedade mais. Ele quer quebrar essa ansiedade, todos nós estamos tendo. Chega de ansiedade, chega de querer ansiar por uma coisa que nem aconteceu ainda, se desesperar por algo que nem aconteceu ainda. E o Senhor quer
embora, porque o amor não existia mais. E eu lutei todos os dias, tirei força de onde eu não tinha, para lutar por um casamento. E só que eu tinha dentro de mim que eu tinha que lutar, porque ele era um presente de Deus. Porque quando eu tinha 15 anos, eu dentro do meu quarto, eu falei: pai, eu quero um marido. E eu desenhei o meu marido, eu falei: eu quero um marido assim, 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 assim. E o Senhor me deu aos 17 anos. E eu casei, fiquei grávida, eu tive meu primogênito hoje, que ele não está aqui. Mas ele foi também um presente de Deus na minha vida, um grande presente. E eu com 17 anos de casado, o inimigo queria tomar o meu presente. Ele queria tomar o meu presente. Só que eu não permiti do Senhor que o inimigo levasse o meu presente, porque foi um presente de Deus. E ali naquela tentativa de restaurar o meu casamento, Deus permitiu que um mioma aparecesse no meu útero. E naquele de parar os medicamentos, eu fiquei grávida. Irmãos, eu ouvi a voz do Senhor dizendo: você está grávida. E eu falei para o meu esposo: eu estou grávida. Se ele estivesse aqui, ele ia falar que é verdade. Eu falei: eu estou grávida. Ele falou: você está louca? Eu falei: eu estou grávida. Ele falou: como? Eu falei: eu não sei, eu só vi uma voz que falou: eu estou grávida. Irmão, passou 1 ou 2 semanas e aquela voz não saiu da minha cabeça. Fui fazer um exame, eu estava grávida. Aleluia. E aí, irmão, como que eu ia lutar por um casamento que já estava quase acabado e eu ainda grávida, sensível? E eu ali lutando por aquele casamento. Só que teve um dia que eu já estava tão exausta. Meu filho lá com 18 anos, eu falei: Eric, eu não quero mais lutar por esse casamento. Ele falou: mãe, eu ajudo a cuidar do bebê. Falei: então tá bom. Fui pro meu quarto, chorei desesperadamente. Tirei minha aliança, coloquei na cabeceira da cama. E eu lembro que tinha um radinho de despertador, e eu olhei naquele rádio, procurando algo que eu queria esquecer. Liguei pro meu esposo, falei para ele assim: ó, a partir de amanhã você pode pegar suas coisas e ir embora, eu não vou lutar mais. Ele falou: então tá bom. Chorei, estou ali procurando uma rádio, de repente parou numa rádio, eu acho que não sei se era um pastor, não sei quem era. Ele falou assim: ó, nesse exato momento tem uma mulher desesperada. Só que desesperada, ela chora demais, mas o Senhor manda falar para ela que Ele irá restituir aquilo que ela acha que ela perdeu. Ela perdeu, olha a frase, ela perdeu. Eu achava que eu tinha perdido, mas o Senhor não. Irmãos, no amanhã de Deus, porque o Senhor fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. No outro dia eu acordei com meu esposo colocando a aliança no meu dedo e pedindo perdão. E aí a minha vida começou a caminhar. Só que aí, nesse negócio de procurar nome para o meu bebê, a gente não encontrava. Um belo dia eu estava lá na escola, no corredor, cuidando de 2 salas, um silêncio. E eu ouvi a voz: Pedro. E eu olhei: Pedro? Eu não sabia nem quem era Pedro, na escola nem tinha Pedro. Falei: Pedro? Então tá bom. Cheguei em casa, novamente falei pro meu filho Eric, falei: Eric, que tal o nome Pedro? Ele falou: Pedro? Ele falou: mãe, você tirou esse nome? Eu falei: não sei, eu ouvi uma voz dizendo Pedro. Aí ele pegou e falou assim: então vamos colocar aí Pedro Henrique. Falei: então tá bom, fica Pedro Henrique. O meu Pedro nasceu. Irmãos, durante esse tempo, eu descobri por que o Senhor colocou o nome de Pedro no meu filho. Porque Pedro significa restauração. Olha que Deus lindo. Deus, quando Ele quer restituir algo na nossa vida, Ele fala com a gente, irmão. Olha o meu Pedro Henrique ali, com 15 anos. Ele restituiu um casamento que estava quase se acabando.
na língua. Ele queria resolver as coisas, né, do jeito dele. Mas Pedro precisou ser restaurado, ser transformado. E foi isso que Jesus fez no meu casamento. Por isso que eu ouvi aquela voz, Pedro. Por isso que a gente tem que ouvir a voz do Senhor. E quando Ele fala, a gente tem que obedecer. Temos que obedecer, porque eu podia muito bem falar Pedro, nossa, que nome feio. Mas eu achei aquele nome tão lindo, o Senhor já colocou alegria no meu coração. Oh, aleluia. Só que aí o inimigo não fica feliz, irmão. Por toda essa luta, começou a depressão, começou a crise de pânico, começou a ansiedade. Tinha dia que eu ia para o hospital, voltava dopada, meus filhos estão aí. E aí, olha a importância da gente estar caminhando com o Senhor. Apareceu uma amiga para trabalhar comigo, e ela viu aquele desespero que eu sentia, e ela me trouxe, ela começou aos poucos a falar de Deus para mim, e ela começou a me levar nos lugares, me levava aqui, me levava ali, falava de Deus. Oh meu Deus, como é coisa mais linda. Comecei a ir para uma igreja, irmão. A primeira igreja que eu fui, a primeira igreja, o Senhor já falou comigo. Olha que poesia esse louvor. Que seja meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia da semana. Não quero dar-te palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio da minha boca. Que seja tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja meu primeiro pensamento. E a luz em minha janela. Que encha cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e teu poder sejam o meu alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Aquele dia, irmão, quando eu ouvi esse louvor, eu chorei tanto porque esse louvor entrou dentro de mim como uma gota suave, uma água assim que me lavou por dentro. Irmãos, tinha dias que eu chorava, eu não sabia nem por que eu chorava. Oh, aleluia. Foi quando ela me trouxe nesta igreja, onde eu estou há 13 anos. E aqui novamente eu senti a mão do Senhor. Eu aqui sentada, ela na outra, que era no outro do lado, eu sentada, as meninas aqui do louvor louvando, eu ali desesperada, chorando. O pastor Miguel parou do meu lado, eu nem conhecia meu primeiro dia. O pastor Miguel olhou para mim e falou assim: esse choro tem dia e hora marcada para acabar. Irmãos, aos poucos, aquela tristeza foi se passando, foi se acabando. E olha onde eu estou. Olha onde eu estou. Não precisei tomar um remédio, como eu já tinha falado aqui. Não precisei. Porque Jesus é aquele que cura. Jesus tem cura para esta noite. Jesus quer curar a alma que está doente. Jesus, Ele quer curar. Ele quer curar. Oh, aleluia. E é esse meu testemunho até aqui. Oh, a minha vida é um presente, os meus filhos são um presente, meu marido é um presente, ele não está aqui ainda, mas eu creio que eu verei a minha família ali, sentada, porque é um processo. Tem coisas que o Senhor precisa transformar aqui dentro de mim ainda, para que minha família esteja aqui, e é isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Por isso que não precisamos ter pressa, porque o Senhor cuida. O Senhor quer trabalhar assim, ó, devagarinho. Ele quer tirar lixo do nosso coração. Ele quer tirar coisas que o inimigo planta na nossa mente, porque nós estamos doentes. E um doente não cura ninguém. Uma pessoa sarada, ela cura a outra, mas uma pessoa doente, ela não cura a outra. E o Jesus, ele quer nos curar nesta noite. Como Ele me curou da depressão, de crises de pânico, que muitas vezes eu ia para o hospital, eu voltava dopada. Ele quer curar. Ele quer curar. Ele quer restaurar casamento nesta noite. Ele quer restaurar saúde nesta noite. Eu creio em nome do Senhor Jesus. O Senhor quer que a gente perdoe nossos pais, perdoe nossos
gratificante saber que nós temos um Pai que cuida em todo momento. Por isso que temos que liberar perdão. Oh, aleluia. Irmãos, mas ainda durante esse tempo, meditando na palavra, o Senhor me trouxe uma parábola. E Ele foi me revelando através da minha amiga, através do Ney. O dia que o Ney pregou aqui, eu falei: pai, mas eu tenho que levar essa parábola, meu Deus. Eu falei: tá bom, eu vou pesquisar. Quando o Ney pegou aquela lanterna do celular dele, e ali ele começou, eu até chorei, eu falei: meu Deus, é o Senhor confirmando mesmo, esse Deus é lindo, meu Deus. Por isso que eu estou apaixonada por esse, mais apaixonada por esse Deus, e apaixonada por esta Bíblia aqui, ó. Porque eu falo do meu genro, eu falei: ó, esse livro aqui, ó, ele fechado, ele é um livro, mas ele aberto, ele é a boca de Deus. Eu falo isso para ele todo dia. Quando você estiver aflito, ó, abra, que você vai ouvir a voz de Deus. E aí o Senhor foi falando. Irmãos, para confirmar isso, o Senhor falava assim, ó, a parábola da dracma perdida. Quantos de nós estamos com nossas moedas, nossos tesouros, nossos presentes perdidos por aí? Muitos de nós. Eu estava perdendo meu presente. Há 15 anos atrás eu estava. Mas aí, graças a Deus, que eu tinha um Deus que era a luz que me ajudava para me reconquistar. Mesmo eu não entendendo, porque às vezes meu filho falava: mãe, para de lutar, tá vendo que o pai não quer mais. Eu falava: eu vou lutar até o fim, eu vou lutar, eu vou procurar meu presente, eu vou procurar aquilo que eu perdi dentro de casa. Irmão, tem gente que perde as coisas dentro de casa. Precisamos sair do nosso conforto, do nosso comodismo, porque se a gente perde as coisas lá fora, a gente não volta mais para procurar. Mas se a gente perde dentro de casa, a gente vai revirar a casa inteira para achar. E é isso que o Senhor fala nesta noite: procure aquilo que você perdeu. É dentro de casa que o Senhor fala: procure dentro de casa. Não deixe se perder seus filhos, seu marido. São tudo presentes, são tudo bênçãos do Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Este capítulo, ele pode ser chamado de perda e do encontro daquilo que se perdeu. Uma mulher perde uma moeda dentro da sua casa. A história começa com a perda, mas ela termina com a recuperação daquilo que ela perdeu. Oh, aleluia! Oh, Deus maravilhoso! A história começa com a pergunta: qual é a mulher possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acendo a luz, varre a casa, oh, glória a Deus, aleluia, para encontrar aquilo que está perdido? Oh, meu Deus, que grandioso és tu, ó Deus. Naquela época, a moeda tinha um valor muito precioso para as mulheres. Aquela dracma tinha um valor muito precioso. E era dada às mulheres como um dote, mas era um conjunto de 10 moedas. 10, não era 3 moedas, era 10. E quando ela perde uma, ela fica desesperada. Como é que eu posso perder a minha dracma perdida dentro da minha casa? E o inimigo às vezes fica plantando na nossa mente assim, ó: você tinha 10, você perdeu uma, você tem que continuar com 9, fica com as 9. Mentiroso. Não devemos ficar com as 9. O Senhor nos deu 10 moedas. 10. E devemos ir atrás daquela que se perdeu. Oh, aleluia. Durante a nossa vida, o inimigo vem nos falar que devemos nos acostumar com aquilo que perdemos. Casa significa lugar de comodidade, porque muitas das vezes perdemos algo, né? Igual eu falei, algo lá fora, né? E quando perdemos, né? Devemos achar. Oh, Deus maravilhoso! Mas o Senhor hoje nos manda procurar a totalidade daquilo que perdemos. E a gente vai caminhando a vida inteira aceitando que viver parcialmente. O que Deus
parcialmente. Devemos viver a totalidade do Senhor para a nossa vida. É isso que Ele quer nessa noite. É a totalidade, não é parcial. Aquela mulher, ela queria a todos os custos encontrar aquela moeda. E ela fez de tudo. Fez de tudo. Oh, aleluia. E ela pega a candeia, pega a luz, e ela acende. E ela vai procurar, e ela varre. Ela varre aquela casa na procura daquela moeda. Oh, aleluia. Varrer a casa é silencioso, irmão. O vizinho não vai saber que tem festa na sua casa, porque você está varrendo a casa. Você está procurando algo que está perdido. E o inimigo, ele quer barulho. Ele quer ouvir barulho. Mas varrer a casa é uma coisa silenciosa. Acender a luz, às vezes é só você que está vendo. Ninguém está vendo. Mas o Senhor manda varrer a casa, acender a luz e procurar aquilo que está perdido dentro da sua casa. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Nunca seremos como Ele, nunca seremos como o inimigo. O Senhor fala, porque Ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Então não devemos ser como Ele. Não devemos aceitar as mentiras do demônio, que o inimigo fala na nossa cabeça, que quer nos levar para o buraco, que quer que a gente aceite menos do que a gente merece. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, papai querido. E tem assim, o final da história é maravilhoso, porque o final da história termina com festa. Só faz festa quando consegue algo. Quem é que faz uma festa quando está triste? Eu não faço. Quem é que tem ânimo para fazer uma festa quando está triste, quando perdeu algo? Como é que eu poderia fazer uma festa naquela época que eu estava perdendo meu esposo? Não poderia. Não poderia. Mas hoje eu posso dizer que há festa neste lugar. Há festa. Porque eu estou vendo aqui a minha família toda aqui, ó. E há festa neste lugar. Oh, aleluia. Oh, grande Deus. Grande Deus. Então aquela mulher, ela fez festa. Só que ela não fez uma festa, ela não comemorou sozinha. Ela chamou o quê? Os vizinhos, os amigos. E o Senhor permitiu que os anjos estivessem com ela. Oh, aleluia, que coisa mais linda. Ela não festejou sozinha, irmãos. Então quando a gente realizar algo que o Senhor colocou na nossa vida, quando a gente encontrou algo que estava perdido, comemore. Comemore com seus amigos, comemore com seus vizinhos. Faça festa, porque o inimigo precisa ver que há festa naquela casa. Ele precisa ver que há festa naquela casa. Oh, Senhor Deus. Papai querido, oh Deus maravilhoso. Você acha que era só para Pedro caminhar sobre as águas? Não. Você acha que era só Pedro que podia andar nas ruas e curar os enfermos? Paulo pegar o lenço dele e falar, leva? Não, irmãos. O Senhor dá poder de filho para cada um de nós. Para cada um de nós o Senhor dá poder. Ele fala, profetize. Profetize na vida dos seus filhos. Profetize na vida do seu esposo. Profetize no seu vizinho. Profetize aqui na igreja. É isso que ele fala. Ele quer dar dom de filho. Peça para o Pai o dom. Peça que Ele dará os nossos dons espirituais. O Senhor dará. Oh, aleluia. Não era só para Pedro, não era só para João, não era só para os outros da Bíblia, não, são para nós também. Nós somos filhos de Deus e nós amamos a esse Deus. Oh, aleluia. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Oh, papai, grandioso és tu. Mas o Senhor hoje vai devolver tudo aquilo que perdemos. E creio que terá muito testemunho nesta igreja. Eu creio.
falo. Oh, eu creio, Senhor Jesus, porque iremos encontrar a nossa moeda perdida. Iremos encontrar aquilo que está perdido. Iremos nos encontrar também, porque às vezes nós estamos perdidos. Quantas de nós estamos perdidos, nós iremos nos encontrar, porque Jesus, Ele é o caminho. Jesus é aquele que abre o caminho. Oh, Deus maravilhoso, grandioso és tu, Senhor Jesus, grandioso. O profeta Jeremias, sendo boca de Deus, vem falar aos nossos corações: os meus caminhos são mais altos que os teus, os meus pensamentos são mais elevados que os teus. Oh, aleluia! Olha que coisa mais linda! Os meus pensamentos são mais altos que os teus, são mais elevados que os teus. Oh, Jesus vê além da gente. A gente vê pequeno, mas o Jesus vê grande. Ele é grande e Ele é poderoso e Ele pode todas as coisas. Confia nesse Deus que Ele pode todas as coisas. Oh, aleluias, aleluias. Oh, papai querido. E eu só tenho gratidão a esse Deus. Eu só tenho gratidão da onde Ele me tirou, da onde que Ele me restituiu. Ele restituiu a minha história. Oh, aleluias, aleluias. Glória a Deus, aleluias. E é isso que nós devemos fazer esta noite. Foi isso que o Pai trouxe, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E que devemos procurar aquilo que está perdido. Porque mesmo que esteja perdido, coopera para o nosso bem. É isso que Ele quer dizer. Então procure mesmo, Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Eu só tenho que agradecer a esse Deus que me permitiu estar aqui diante de vocês, trazendo a palavra. Não tem coisa mais gratificante do que trazer a palavra do Senhor. Eu tremia, irmãos. Eu achava que eu falava: meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Mas o Senhor, não somos nós. É Ele que conduz. É Ele que conduz. A gente fica só esperando, sabe? Sabe o que a gente espera? Você vai receber um carro. Você vai receber uma casa. Você vai receber. Mas Jesus não só quer isso, não. Por isso que Ele fala que primeiro buscai o reino do céu e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busque primeiro o reino do céu, porque eu tenho certeza que as demais coisas serão acrescentadas. A saúde será acrescentada. Oh, aleluia. Depois eu quero que o presbítero, eu pedi para o pastor orar. O meu genro descobriu agora, terça-feira, que ele estava com câncer na garganta. E eu creio que ele vai sair daqui com a cura. Com a cura. Ele está desesperado. Mas eu falei: você não fique desesperado, porque o Senhor é aquele que está na sua vida. Você é a promessa do Senhor. Irmãos, esse tempo o Senhor tem nos dado tanto para orar por essa vida. Oh, aleluia. Eu falei: Patrick, eu estou sentindo paz. Se eu sinto paz, não vai acontecer nada. Segure uma mão do
Ti. Eu falo para meus filhos, eu amo esse Deus tanto. E Ele sabe deste amor. Ele sabe deste amor. Esse tempo agora o Senhor fez uma regressão comigo. Eu lá limpando a minha casa, o Senhor falava assim, toda vez que eu perguntava para minha mãe, eu falei, mãe, como é que eu nasci? Minha mãe falava, Neide, você nasceu, nem esperou a parteira chegar. Quando a minha mãe chegou, você lá estava gritando, chorando. Olha o que o Senhor falou para mim esses dias. Filha, você teve pressa para nascer. E aquele choro era um choro de alegria. Olha que coisa mais linda. Sabe por quê, irmão? Porque a minha infância, minha adolescência, muito tempo atrás, meu aniversário era uma tristeza. O inimigo queria falar para mim que eu não era importante, que eu não valia nada, que ninguém me amava. E o Senhor me revelou, Ele falou que eu tive pressa de nascer. E aquele choro era um choro de alegria. Olha que coisa mais linda. E o Senhor quer nesta noite revelar para cada um de vocês o propósito que Ele tem na vida de vocês. Não é só para mim, não, é para vocês. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite. O Senhor vai revelar para vocês, eu tenho certeza. Oh, Deus. Seja canal de bênção na vida das pessoas. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Quando eu orava ao Senhor, eu falava, Senhor, tira um pouco da timidez, eu sou tão tímida. Pai, me dê unção, Pai. Quantas vezes eu chorava no meu quarto, eu falava, Senhor, me dê poder de filha. E eu vejo que o Senhor a cada dia está me dando. Eu não sabia nem orar, eu estou orando por uma vida, Ele sabe disso. Quantas vezes eu falo, e Ele está lá, Deus me fala, vai lá e ora por Ele. Eu orei esses dias para o meu marido na madrugada, ele com crise de ansiedade, e o Senhor falou para mim, você não vai orar por ele? Falei, oh Deus, eu vou lá orar por ele. E fui lá, orei para o meu marido, ele até chorou. Se ele tivesse aqui, ele falava. Quem era eu que eu era tímida? Não conseguia nem falar. Igual a Fernanda falava que eu entrava aqui calada e saía muda. Né, Fernanda? Mas o Senhor a cada dia está tirando isso de mim, não tem nada melhor. Porque os covardes, os tímidos não entrarão lá no céu. Sabe por quê? Quando Ele fala covardes, tímidos, porque quem é tímido não conversa com ninguém. E o Senhor quer que a gente vá ali, ó, conversa com um, conversa com outro, fala com um. Tenha ali a ousadia de Deus para falar com o outro. É isso que o Senhor fala nesta noite. E eu agradeço a esse Deus que está tirando toda essa timidez. Como eu agradecer a esse Deus? Então confia, Sueli. Confia nesse Deus que tudo pode. Oh, aleluia. Sinta, descansa o seu coração, amada. Descansa o seu coração. Oh, aleluia. Oh, grande Deus. Grandioso és Deus. Oh, papai querido, gratidão a tu, Deus, que eu diminua e que tu cresça, meu Pai, que o céu se abra nesta noite, que os anjos, Senhor Jesus, adentrem aqui, que o Senhor visite cada lar, que o Senhor visite cada cômodo, convide o papai para entrar. Oh, aleluia. Pai, vai ao ponto do quarto, da cozinha, da lavanderia, Pai. Oh, aleluia. Quando esse seu filho estiver chorando, Pai, enxuga a lágrima, Pai. Oh, aleluia. Tira toda a preocupação, toda a ansiedade, Pai. Tu podes, meu Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Grandioso és tu, ó Deus. E eu termino esta noite com louvor, que tem tudo a ver com essa restauração. Porque o Senhor só não restaurou o meu casamento, o Senhor restaurou a minha vida. E Ele vai restaurar a vida de cada um que está aqui. E eu creio em nome do Senhor Jesus. E eu agradeço essa oportunidade, Dalva. Eu agradeço o pastor Miguel por essa oportunidade. Oh, eu tive pressa de chegar aqui.
eu tive pressa. Mas o Senhor fala, filha, sou eu que estou no controle. Aleluia. Então eu já tive pressa, hoje eu não tenho mais pressa de caminhar. Eu caminho assim, ó, passo a passo. Glórias a ti, Deus. Eu agradeço a minha família, eu agradeço os meus amigos, eu agradeço a cada um, eu agradeço a Fernanda, que é minha amiga, que hoje me ajudou tanto em oração.